Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. Um acidente entre uma van e um caminhão deixa 7 mortos no Paraná. Wesley Cunha. Oi, Bárbara. Uma professora que estava prestes a se aposentar é uma das 7 vítimas fatais desse acidente envolvendo a van e o caminhão. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV para trazer mais detalhes sobre esse caso. O Pantanal sofre com queimadas e um decreto reconhece situação de emergência. Lucas Leles. Bárbara, 14 municípios aqui de Mato Grosso do Sul podem receber até 38 milhões de reais para o uso emergencial no combate aos incêndios florestais. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais informações. Pelo terceiro ano seguido, os alertas de desmatamento da Amazônia superam a marca de 8 mil quilômetros quadrados. Mônica Chagas. Bárbara, Pará e Amazonas foram os estados que mais registraram alertas de desmatamento. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com todos os dados. 6 meses depois da tragédia, moradores de Petrópolis reclamam que não conseguem fazer o saque calamidade. André Coelho. Bárbara, o Ministério Público Federal acredita que o prazo para o saque do FGTS do modo calamidade foi contado da forma errada e por isso pedem uma extensão, além da condenação da Caixa Econômica. Os detalhes daqui a pouco aqui no Brasil TV. Maceió reabre o Parque Municipal destruído em maio por um temporal. Ragi Torres. Oi, Bárbara, o Parque Municipal estava fechado desde maio por causa dos estragos do temporal que caiu aqui na capital de Alagoas. Daqui a pouco eu volto no Brasil TV com mais informações. O Maranhão registra caso de varíola dos macacos por transmissão comunitária. Laís Rocha. Bárbara, o paciente não tem histórico de viagens recentemente. A inflação da cesta básica assusta os consumidores no Acre. Agatha Lima. Bárbara, o preço da cesta básica subiu mais de 18% desde janeiro. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes. Hoje é sexta-feira, 12 de agosto, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa falando de um acidente gravíssimo no Paraná que deixou 7 mortos. As vítimas iam para um evento de educação em Curitiba quando a van em que elas estavam bateu em um caminhão. O Wesley Cunha tem os detalhes. Olá, Bárbara. Olá, você que está nos acompanhando. Olha, esse acidente foi a aproximadamente 60 quilômetros da capital Curitiba. O grupo, na van, com 10 pessoas, motorista mais 9 profissionais de educação, faria um trajeto de 400 quilômetros. Eles iriam participar da 8ª Conferência Estadual da Educação em Curitiba. Quando chegaram à altura do quilômetro 544 da BR-376, ontem por volta das 11h30 da noite, a van bateu na traseira de um caminhão carregado com leite. A frente da van ficou completamente destruída. 6 pessoas morreram na hora. Os outros 4 feridos foram levados para o hospital, mas uma dessas vítimas feridas morreu a caminho do hospital. Portanto, são 7 pessoas que morreram. Dos feridos, 2 deles ficaram em estado grave e um teve ferimentos moderados. O motorista do caminhão não se machucou, ele foi levado para a delegacia da cidade de Palmeira, onde prestou depoimento, fez o teste do bafômetro que apontou que ele não tinha consumido bebida alcoólica e foi liberado. Uma perícia foi feita nos veículos ainda de madrugada e agora a Polícia Civil vai investigar as causas desse acidente. Parentes, amigos desses profissionais de educação lamentaram a morte deles. A Secretaria Estadual de Educação declarou luto oficial de 3 dias e o evento que esses profissionais participariam foi cancelado. Volto com você no estúdio, Bárbara. No Ceará, a Polícia Federal fez uma operação para combater um esquema criminoso de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. A Brenda Albuquerque traz as informações para a gente. A operação é um desdobramento de uma investigação que iniciou no final do ano passado. O principal alvo é o chefe de uma organização criminosa de São Paulo, suspeito de lavagem de dinheiro aqui no Ceará. As investigações apontam que o homem comprava veículos e imóveis de luxo para lavar o dinheiro fruto de crimes como tráfico de drogas, armas e furtos a bancos. Só no último ano, esse esquema criminoso movimentou cerca de 10 milhões de reais. Esses
esquema foi descoberto a partir de encontros em hotéis de luxo aqui em Fortaleza entre o chefe dessa organização criminosa e um dos condenados pelo furto ao Banco Central que ocorreu aqui em Fortaleza no ano de 2005. A Justiça determinou o sequestro dos bens e o bloqueio de valores das contas dos suspeitos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão aqui no Ceará, em São Paulo e também em Alagoas. Um fuzil e uma pistola foram apreendidos nessas buscas. Os mandados de prisão foram cumpridos aqui no Ceará, mas a polícia ainda procura por outros 2 suspeitos. Um deles está em Portugal. Os envolvidos devem responder por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa. Brenda Albuquerque para o Brasil TV. A polícia do Amapá fez hoje uma operação contra um grupo suspeito de cometer roubos premeditados. E a Carla Helena acompanhou. Olá, Bárbara. A operação foi deflagrada pela Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá com o objetivo de combater um grupo de criminosos especializados em roubos premeditados. Eles analisavam a rotina das vítimas. Ao todo, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão no município de Santana, distante cerca de 20 quilômetros da capital Macapá. Nesta ação, a Força Tarefa prendeu 4 pessoas suspeitas de integrar a organização criminosa. Segundo as investigações, além dos roubos premeditados, o grupo também tinha um envolvimento com o tráfico de drogas. Os crimes investigados na operação realizada hoje são de roubo, organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Se condenados, os investigados podem receber até 36 anos de reclusão. Essas são as informações. Bárbara Carvalho, volto com você. Um incêndio destruiu parte do ponto de memória Jongo de Santa Bárbara, em Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo. O Roger Santana tem mais detalhes. Olá, Bárbara. O incêndio destruiu imagens religiosas e parte do memorial que fica numa comunidade quilombola no município de Conceição da Barra, na região norte aqui do Espírito Santo. O incêndio foi na madrugada de segunda para terça e a Polícia Civil investiga se ele foi criminoso e motivado por intolerância religiosa. Depois do incêndio, o local foi interditado porque havia risco do teto desabar. Ontem, peritos da Polícia Civil foram ao local, fizeram uma avaliação e coletaram informações para tentar descobrir como o fogo começou. A polícia também intimou alguns frequentadores a prestarem depoimento na delegacia do município. O espaço cultural reúne tradições da comunidade quilombola de Linharinho e da cultura africana. Já foi premiado e recebe recursos do Fundo de Cultura Capixaba. Os responsáveis pelo espaço afirmam que ele vai continuar funcionando. Até agora, ninguém foi preso ou responsabilizado pelo incêndio. Bárbara, eu volto com você. A gente fala agora de saúde. A Secretaria de Saúde do Amazonas confirmou a transmissão local da varíola dos macacos no estado. A Rutiane Bindá explica. Olá, Bárbara. A confirmação veio nesta quinta-feira após a Secretaria de Estado de Saúde divulgar um novo balanço da situação epidemiológica da doença no Amazonas. Foram confirmados 4 novos casos de varíola dos macacos. Destes 4 novos casos, 3 em pacientes sem históricos de viagens nos últimos 21 dias. Ou seja, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, que investiga e monitora os casos, esses são de transmissão local, de origem desconhecida. Os doentes estão estáveis em isolamento domiciliar e sendo monitorados. Até quinta-feira, o Amazonas recebeu 25 notificações da doença. 9 casos foram confirmados após exames laboratoriais. 8 foram descartados após esses exames e 8 seguem sendo investigados. Bárbara Carvalho. O Maranhão também registrou o primeiro paciente infectado por transmissão comunitária. Laís Rocha. Oi, Bárbara. O primeiro infectado pela varíola dos macacos aqui no Maranhão é um homem de 42 anos. Ele permanece internado no Hospital Dr. Carlos Macieira, em São Luís. O quadro clínico é estável e ele deve ter alta nos próximos dias. Hoje, numa coletiva, a Secretaria de Saúde do Estado informou que não vai adotar medidas restritivas nesse momento, mas que está capacitando profissionais para que eles façam o diagnóstico correto da doença. Familiares e pessoas que tiveram contato com o paciente infectado estão sendo monitorados. Além disso, 9 casos suspeitos da varíola dos macacos seguem sob investigação no Maranhão. Bárbara, é com você.
Depois do primeiro caso confirmado de varíola dos macacos, a Prefeitura de Feira de Santana, na Bahia, voltou a recomendar o uso de máscaras. Quem tem os detalhes é o Adilson Muritiba. Olá a todos. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia já confirmou 25 casos da varíola dos macacos aqui no estado. Outros 166 casos estão sob investigação. Um caso confirmado foi aqui em Feira de Santana, na última quarta-feira. Trata-se de um jovem de 29 anos que começou a ter febre, lesões pelo corpo, cumpriu o isolamento e felizmente passa bem. Por conta desse caso, a Prefeitura chegou a publicar um decreto ontem à noite determinando a obrigatoriedade do uso de máscara aqui em Feira de Santana. Só que depois a Prefeitura identificou que esse rapaz ele pegou a varíola dos macacos em outro estado. Então um novo decreto foi publicado mudando de obrigatoriedade para recomendação do uso de máscara. Adilson Muritiba, de Feira de Santana, para o Brasil TV. Depois de 2 anos da pandemia de Covid-19, a Romaria em homenagem à Nossa Senhora da Abadia está de volta no interior de Goiás. O Felipe Costa conta pra gente. O povoado de Muquem, na cidade de Niquelândia, no norte de Goiás, está cheio de fiéis. Depois de 2 anos sem eventos presenciais, esse é o 8º dia, com muitas celebrações e demonstrações de fé. Aqui no vilarejo vivem cerca de 1.000 pessoas, mas mais de 400.000 são esperadas durante a Romaria, que começou na última sexta-feira e vai até a próxima segunda-feira. Todos os dias são 4 missas aqui no santuário. Esse santuário, dedicado a Nossa Senhora, um dos maiores do Brasil, comporta mais de 22.000 pessoas. A Romaria de Muquem acontece desde a segunda metade do século XVIII. Conta a história que a devoção à Nossa Senhora da Abadia de Muquem começou com o cumprimento de uma promessa feita por um português que explorava ouro na região. Ele mandou trazer uma imagem da santa lá de Portugal. Com a chegada da imagem, fiéis começaram a fazer orações à Nossa Senhora e aos poucos a devoção se espalhou até se tornar uma das maiores romarias do país. A imagem original hoje só fica exposta durante esse período de romaria. Ela é trazida para cá numa procissão e volta para a Diocese de Uruaçu no dia 16. Felipe Costa para o Brasil TV. A inflação da cesta básica está assustando os consumidores no Acre. A Agatha Lima traz os números agora para gente. Oi, Bárbara. De janeiro a agosto deste ano, a cesta básica na capital acreana registrou aumento de 18,12%, número maior do que a inflação registrada no mesmo período. O levantamento feito pela Federação do Comércio do Acre tem como base os preços de 15 produtos comercializados em 4 supermercados em Rio Branco, cotados no dia 1º de cada mês. E a carne bovina continua como o item de maior peso sobre o orçamento doméstico. Segundo a pesquisa, a cesta básica representa quase 54% da renda mensal para uma família que depende de um salário mínimo. O mês de agosto, em comparação com o mês anterior, apresentou uma elevação de 2,05% no custo da cesta básica, que chegou a um preço médio de R$ 654,22. Essa é a realidade dos altos preços dos alimentos, já bastante conhecida por quem frequenta feiras e supermercados. As antenas parabólicas já começaram a ser substituídas em Belo Horizonte. O Lucas Franco explica que a mudança é necessária por causa do sinal 5G dos celulares. Oi, Bárbara. Boa noite para você, boa noite a todos. As antenas parabólicas daqui de Belo Horizonte já estão sendo substituídas. Isso porque já está operando aqui em Belo Horizonte o sinal de 5G para celulares, que é uma tecnologia que pretende revolucionar o mundo digital e vai oferecer uma velocidade de até 100 vezes maior do que o 4G. E aí, com essa nova tecnologia, o sinal de TV que é transmitido pelas antenas parabólicas pode sofrer interferências, como chuvisco, travamento da imagem e até a interrupção permanente. Para isso, é necessário a troca de todo o equipamento, incluindo o receptor. E a boa notícia é que quem está cadastrado no CadÚnico pode receber esse kit de graça através do Siga Antenado. Para isso, é importante anotar esse número de telefone que eu vou passar agora, o 0800 729 2404. Ou então, pedir esse kit através do site sigaantenado.com.br. Bárbara, eu volto com você. A seguir, o Pantanal sofre com queimadas e um decreto reconhece a situação de emergência. A gente volta já já.
O Brasil TV está de volta com a situação do desmatamento na Amazônia. Pelo terceiro ano seguido, os alertas de destruição da floresta superaram a marca de 8 mil quilômetros quadrados. Quem conta é a Mônica Chagas. Oi, Bárbara. Em julho, o INPE detectou quase 1.500 quilômetros quadrados sob alertas de desmatamento na Amazônia. A mata, que virou cinza, tem quase o tamanho da cidade de São Paulo. Desde 2019, o desmatamento nos meses de julho vem superando os 1.000 quilômetros quadrados, num patamar muito superior aos períodos anteriores. No acumulado de um ano, a devastação também foi considerada muito alta pelos pesquisadores, mais de 8.500 quilômetros quadrados de área desmatada. Apesar de uma leve redução de 2% em relação ao período anterior, o desmatamento continua elevado em comparação ao início da série histórica do INPE. O Greenpeace flagrou o desmatamento há 2 semanas em um sobrevoo no sul do Amazonas. Floresta nativa em chamas, centenas de árvores derrubadas. Segundo dados do MAP Biomas, projeto de monitoramento que reúne instituições da sociedade civil, 98% do desmatamento da Amazônia apresentaram indícios de ilegalidade só no ano passado. E no mesmo período, 85% da devastação ocorreram em áreas cadastradas, ou seja, onde é possível identificar os responsáveis. Bárbara. 14 municípios de Mato Grosso do Sul estão em situação de emergência por causa dos incêndios no Pantanal. Lucas Leles. Oi, Bárbara. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu o decreto do governo do estado de Mato Grosso do Sul, que põe 14 cidades em situação de emergência ambiental por causa da falta de chuvas, o tempo seco e o aumento dos incêndios, especialmente aqui no Pantanal. 38 milhões de reais estão liberados para trabalhos de prevenção e combate ao fogo. O decreto vale até o fim do ano. Esse reconhecimento por parte do governo federal facilita os pedidos de apoio de estruturas e até aeronaves ao Ministério da Defesa. O objetivo é evitar que o Pantanal passe por grandes incêndios como os de 2020. 30 brigadistas do Ibama Prevê Fogo estão atuando aqui no Pantanal e o Corpo de Bombeiros conta com pouco mais de 60 militares na operação. E a partir de setembro, esse efetivo de bombeiros pode passar de 150 pessoas, que é o período mais sensível a incêndios e sem chuvas aqui no bioma Pantanal. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já são 829 focos de calor identificados de janeiro até agora em todo o bioma, a maioria deles aqui no município de Corumbá. As chamas já consumiram mais de 150 mil hectares do Pantanal. Bárbara. O Piauí também tem 11 cidades em situação de emergência, mas por causa da estiagem e da seca. Simplício Júnior. Oi, Bárbara. No Piauí, 11 cidades estão em situação de emergência por conta da estiagem e da seca. O dado é do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. 10 dessas cidades estão na lista de emergência por causa da estiagem e apenas uma delas em situação de emergência por causa da seca. Os decretos estarão em vigência até 31 de dezembro de 2022. E segundo a Secretaria Estadual de Defesa Civil, cerca de 40 cidades pediram pelo reconhecimento do estado de emergência. Os pedidos estão sob análise. Com os decretos de emergência, os gestores públicos podem solicitar recursos ao governo federal ou estadual para socorrer a população e amenizar a situação de estiagem. E, Bárbara, olha que o período mais quente do ano ainda nem começou por aqui. E esse período aqui o piauiense costuma chamar de BR-Obró, que corresponde aos últimos meses, setembro, outubro, novembro e dezembro. É quando as temperaturas aumentam ainda mais, chegando a ultrapassar os 40 graus. Já em Goiás, as temperaturas caíram bem durante a semana. O José Eduardo Rodrigues mostra que por lá o problema é o tempo seco. Oi, Bárbara. O frio parece estar se despedindo aqui da região centro-oeste do país. Hoje as temperaturas já subiram um pouco. Em Goiás, a semana foi gelada. Em alguns dias, a mínima registrada foi de 4,8 graus em alguns municípios do estado. O bom é que, além do frio, veio chuva também, o que melhorou a umidade do ar, ficando entre 30% e
e 90%, enquanto na semana passada esse número era de 20%, preocupação com a saúde. Não é de costume o clima assim logo no mês de agosto, onde o calorão predomina. A explicação é uma massa de ar frio de origem polar que se instalou em algumas regiões do país, derrubando as temperaturas. Hoje, sexta-feira, algumas cidades de Goiás ainda registraram mínimas em torno de 8 graus. Foi indispensável o agasalho para sair de casa. O fim de semana promete ser fresquinho no início da manhã e final do dia. Mais à tarde, a máxima pode chegar até 33 graus. Calorão e tempo seco do mês de agosto estão de volta. A nossa dica é se hidratar bastante. Bárbara, é com você. Olha só, quase 6 meses depois da tragédia da chuva, os moradores de Petrópolis enfrentam agora um impasse no saque calamidade. O André Coelho explica pra gente. Olá, Bárbara. Olá, amigos do Brasil TV. O Ministério Público Federal acredita que o prazo colocado em prática foi menor do que o previsto em lei. Isso, segundo o MPF, porque o prazo para a solicitação começou a contar de forma equivocada. Mais de 20 famílias não conseguiram retirar o dinheiro antes do prazo terminar. Considerando o dia 28 de fevereiro, o prazo de 90 dias para a realização dos saques só terminaria no dia 27 de junho. Só que esse prazo terminou no dia 18 de maio, ou seja, uma diferença de 40 dias. Além do pedido de condenação, o MPF também pede na ação que a Caixa conceda um novo prazo de 38 dias para a movimentação das contas. Em maio, o Ministério Público já tinha aberto um inquérito civil para apurar o que teria acontecido com as famílias que não conseguiram sacar e pedido também à Caixa que o prazo fosse prorrogado. O banco não atendeu a recomendação e disse apenas que cumpria as determinações legais. A gente lembra que a cidade de Petrópolis foi atingida por chuvas em fevereiro e em março, que deixaram pelo menos 234 mortos e 3 desaparecidos. A tragédia completa 6 meses, agora na próxima segunda-feira. Volto com você, Bárbara. O Parque Municipal de Maceió reabre amanhã depois de meses fechado por danos causados pela chuva. Quem tem os detalhes é o Raji Torres. Oi, Bárbara. O Parque Municipal de Maceió vai reabrir as portas para o público a partir de amanhã. A reserva ambiental estava fechada desde maio por causa dos estragos causados pelo temporal aqui na capital alagoana. A prefeitura justificou que a medida era para manter a segurança das pessoas, já que as trilhas ficaram inacessíveis e os fortes ventos favoreciam a queda de galhos e árvores. Agora, famílias vão poder marcar encontros ao ar livre, os visitantes vão voltar a praticar atividades físicas no local, aproveitando o contato direto com a natureza e a tranquilidade. Apesar da reabertura, um trecho da principal via de acesso ao parque ainda está em manutenção. Por isso, para chegar é necessário utilizar vias alternativas. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito está orientando os motoristas sobre o novo trajeto de acesso. O Parque Municipal vai funcionar de terça a domingo, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Bárbara. 3 onças foram flagradas atravessando um rio em Rondônia. O André Felipe mostra pra gente. Olá, Bárbara, olá a todos. Quem flagrou essas 3 onças atravessando aí o rio Guaporé, na região de Cabixi, no interior de Rondônia, foi o Ronei Oliveira. Ele que é piloto de barco, estava atravessando visitantes ali na região e ele disse que a primeira reação foi de filmar, né? E aí se misturaram 3 sensações: medo, adrenalina e muita emoção. Não é à toa que a gente vê assim 3 onças de uma vez, viu? Inclusive, ele disse que é a primeira vez que vê 3 felinos assim, 3 onças de uma vez só atravessando o rio Guaporé, viu? Nós conversamos com um biólogo, o Flávio Terracini, e ele disse o seguinte, que elas não seriam capazes de subir na embarcação e que provavelmente estariam fugindo da presença de humanos e, claro, do barulho da embarcação, enfim. Então, o Flávio Terracini disse também que essas 3 onças seria uma mãe e provavelmente os 2 filhos nadando ali no rio Guaporé, na região de Cabixi, aqui no interior de Rondônia. Lembrando da onça, que a onça pintada é o maior felino aqui da América Latina, o 3º maior do mundo e, claro, a onça pintada só seria capaz de atacar se ela se sentisse ameaçada. Volto contigo, Bárbara Carvalho. Domingo é Dia dos Pais e a Natália de Elu foi até um centro comercial no Recife e mostra as opções de presentes de última hora. Olá, Bárbara. A gente está no bairro de Casa Amarela, que é um bairro da zona norte do Recife, onde tem um grande centro comercial.
A gente fala aqui de uma feira popular, onde já tem várias opções para o Dia dos Pais. A gente vê aqui, ó, que os vendedores prepararam cestinhas de café da manhã para os pais. Essas cestinhas estão custando R$ 49,90, as maiores são um pouco mais caras. E nessa feira popular vende muitas roupas, tem opção de camisas, de bermudas, de meias. A gente vai conversar aqui com um comerciante, dono dessa loja aqui. Senhor, qual é seu nome? Boa tarde, Edivaldo Lopes. Seu Edivaldo, conta pra gente o que é que tá saindo mais aqui pro Dia dos Pais. Bom, o pessoal aí opta muito pela questão de meia, né? Que é um presentezinho mais simples, né? Que é a partir de, né? Que é o mais em conta, por R$5. São essas meias aqui, né? Exato. A gente tem um parzinho unidade, né? Fica por 5. E tem um kit que fica 3 pares por 10. Aí a gente tem ela de uma cor, tem mista, tem branco, preto, só, enfim. Aí fica a critério do cliente. Tem também as cuecas box, que são tradicionais, né? Isso a gente tem ela a partir de R$7. Temos também de 8, tá? Que aqui a gente trabalha com a PMG R$7. Uhum. E como é que tá o movimento, senhor? Tá aquecendo, tá aquecendo. Não, agora mesmo você pode presenciar. Temos cliente aí no box fazendo compra e tá otimista. Boas vendas pro senhor, viu? Obrigado. É isso, muito obrigada. A gente volta ao estúdio. Tá bem em conta, né? Feliz Dia dos Pais para todos. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e bom fim de semana.